Eu tenho obesidade desde os 10 anos de idade, principalmente. Mas eu já sempre fui desde pequeno bem gordinho. Se a gente olhar para as fotos de qualquer família 100 anos atrás, não tinha gordo. Então, é hereditário, mas é muito comportamental, é muito mais comportamental do que hereditário. E a questão cultural, de a gente sentir que precisa comer para ser feliz, comer para confraternizar, e a gente come para tudo. E eu acho que é um grande problema que torna as pessoas cada vez mais obesas e tem cada vez mais dificuldade de sair disso. Nós temos no Brasil mais de metade da população adulta hoje em dia com excesso de peso. A obesidade, na verdade, é uma doença que está sendo conceituada hoje como praticamente uma epidemia, né? Nós temos um aumento muito grande no mundo inteiro, em todos os países, então isso é de maneira global, e tendo um impacto fundamentalmente na expectativa de vida desses doentes. E os estudos com o tempo demonstraram que a obesidade está associada a aumento de risco para diabetes, doença cardiovascular, doenças articulares, transtornos do humor e de ansiedade e também de câncer. Problemas psicológicos, de convivência social, né, até do bullying que eles sofrem. A pessoa que está com tal obesa, ela tem, além de todo o problema da mobilidade dela, ela tem que lidar com essa questão social, que é muito difícil. Então, quem já tem uma tendência à depressão, porque a gente não pode dissociar essa questão psicológica da questão física, então também é uma comorbidade, né? A pessoa, quando ela chega num nível desse de obesidade, na verdade a única companhia que tu tem de verdade é a comida, porque nem amigos para caminhar por aí tu pode ter, tu não pode combinar com amigos ou com uma amiga de ir caminhar no parque, porque tu não consegue caminhar. Então a vida social se torna muito difícil, né? O ideal, quando estamos em sobrepeso, é buscar ajuda de uma forma profissional para resolver esse problema antes que ele se torne um problema maior. A obesidade é a mãe das doenças metabólicas, onde o paciente obeso ele tem 30% a mais de chance de desenvolver algum tipo de doença. Nós podemos citar diabetes mellitus, infarto agudo do miocárdio, doenças osteomusculares, entre outras, inclusive com o aumento da incidência de câncer nos pacientes obesos. Hoje em dia, a obesidade é considerada causa de 2 dezenas de tipos diferentes de câncer, sendo que em uma parcela delas a contribuição da obesidade chega a ser de 40% dos casos de alguns tipos de câncer, por exemplo, como um câncer de útero. Por isso que nós temos que abordar de uma maneira mais efetiva para o controle da obesidade. A obesidade é classificada pelo índice de massa corporal, né, que é a divisão do peso pela altura ao quadrado. Vamos dizer que uma pessoa tem 100 quilos e 1,60 m. Vai dividir 100 por 1,6, dividir 1,6 de novo. Aí nós vamos ter o índice de massa corpórea. E o valor que a gente considera como normal é entre 18,5 e 24,9. 25 é considerado sobrepeso e 30 é considerado obesidade. A obesidade mórbida é considerada 35, se a pessoa tem complicações relacionadas à obesidade, como hipertensão, diabetes, colesterol alterado, ou a pessoa tem um IMC de 40 para cima. Quando nós consideramos obesidade mórbida, é que existem comorbidades da obesidade. Então esse é o termo. Então o que são essas comorbidades que acontecem? São problemas endocrinológicos, alterações de colesterol, de triglicerídeos, né, com elevação dessas taxas, problemas de hipertensão. Nós poderíamos pensar assim, bom, eu tenho obesidade, tenho colesterol aumentado, se tomar uma medicação vou ficar protegido. Eu tenho obesidade, tenho hipertensão, se eu tomar uma medicação, baixar uma pressão, vou ficar protegido. Tenho obesidade, tenho diabetes, se eu tomar uma medicação e controlar meu diabetes, vou ficar protegido. Nós não conseguimos reduzir completamente o risco de termos uma complicação relacionada a esses problemas cardiovascular ou também de morte precoce apenas tomando medicações. Problemas osteoarticulares, né, trazendo ao paciente obeso dificuldade de deambular,
dificuldade de se movimentar, né? De posicionamento, dificuldades do sono, né? Muitos deles com apneia, e problemas psicossociais que acontecem no paciente obeso, né? Com situações vamos dizer assim, de bullying. O depósito de gordura no fígado, que hoje em dia a gente percebe e que é crescente e bastante comum, né, pode levar até uma cirrose. Quem a gente sabe, e isso está muito bem definido, quem tem um IMC de 25 ou mais já tem risco aumentado de doença cardiovascular, doença respiratória e câncer. Então, pessoas mesmo com índice de massa corporal normal, ou seja, aquele IMC entre 18,5 e 24,9, se elas têm uma cintura aumentada, que no caso das mulheres é uma cintura acima de 80, nos homens acima de 94, isso já é o suficiente para que elas tenham esse mesmo risco do que uma pessoa que tem um IMC de 25 ou mais. O que mais se fala como algo prejudicial à saúde é a gordura visceral, né? A gordura que se acumula nas vísceras, e isso interfere no funcionamento delas. Já faz 8 anos já que eu faço exercícios e ele adiantava em questão de locomoção, poder fazer as coisas, né? Conseguir ter uma agilidade, mas como eu não me cuidava na alimentação também, eu não tinha muitas mudanças corporalmente falando, né? Só mais muscular mesmo. Tem pessoas que têm um índice de massa corporal aumentado porque tem uma constituição muscular, né, aumentada. Existe, por exemplo, um estudo em lutadores de sumô demonstrando que essas pessoas morrem de maneira precoce. Então, o que eu quero deixar bem claro é que ter um índice de massa corporal independente da massa magra parece estar associado também com o risco aumentado de problemas de saúde e mortalidade. Eu tinha pressão alta, estava com pressão bastante alta, pré-diabetes, dor nos joelhos, muita dor nas costas. Eu tinha síndrome do túnel do carpo, que me formigava as mãos dos dois lados. Eu dormia com tala todos os dias nas duas mãos, assim, e eu não preciso mais disso. Formiga, mas formiga muito pouco. Em relação ao manejo da obesidade, a gente tem uma coisa muito clara. A gente começa com a intervenção comportamental em quem nunca foi tratado. O ideal é que a pessoa tenha, né, na sua estratégia de mudança de estilo de vida, dieta, atividade física e psicoterapia. Né? Esse tripé aí é o que a gente tem de melhor em termos de mudança de estilo de vida. E em sendo possível isso, né, pode entrar a quarta estratégia, que é o tratamento farmacológico, e eventualmente a quinta estratégia, que é a cirurgia bariátrica. Então nós temos aí as medicações, as dietas, o tratamento endocrinológico, e nós temos as abordagens com balão e da endossutura. Nós aplicamos pontos internos no estômago, onde vai diminuir o volume do estômago até em 60%. Então, tudo isso faz parte de um rol do paciente pré-obesidade mórbida. Hoje em dia, o tratamento da obesidade está dividido em 2 ramos. O tratamento clínico, com a mudança de hábitos alimentares e no estilo de vida, e no tratamento cirúrgico para os casos mais graves. Acima de 30, se ela não consegue controlar o peso em termos apenas não invasivos, apenas tratamento clínico, nós temos que pensar em procedimentos menos invasivos. Então, aí nós vamos pensar em balão intragástrico, que é colocado por via endoscópica, procedimento de baixa complicação, e que vai auxiliar na perda de peso em torno de 20% do peso. O balão vem dentro deste casulo de silicone, onde após ele é introduzido pela boca até o estômago, sob sedação. Quando nós começamos a insuflar, ele rompe esse casulo e ele vai tomando seu formato. O balão é um material de silicone, ele é colocado por via endoscópica ou exige uma sedação profunda ou anestesia geral. O balão ele vem fechadinho,
dentro de uma cápsula, a gente libera essa cápsula. O volume que nós colocamos dentro do estômago vai depender muito da complacência do estômago. O balão ele precisa ser retirado em 6 meses, esse tipo de balão. Existe um outro tipo de balão que é para 12 meses. A maioria dos pacientes tolera bem, eu diria até mais do que 90% toleram muito bem a introdução do balão. O balão ele serve para quem tem uma obesidade mais leve, né? Que vai perder aqueles quilos que a pessoa tentou emagrecer, não conseguiu, às vezes emagreceu 4, 5 quilos, mas não sai dali, ele vai dar aquele empurrãozinho. O procedimento dura em torno de 30, 40 minutos, o paciente fica 1 hora na sala de recuperação, depois ele vai para casa. E ele é utilizado basicamente para aquele paciente que é muito obeso, tem muita morbidade, ação da obesidade, para ele perder um certo peso e ir mais tranquilo para a cirurgia, com menos risco de ter problemas durante o transoperatório e o pós-operatório. Eu tive um paciente com 190 quilos, não podia operar. Colocou o balão para perder 30, 40 quilos e ia operar. E aí ele tirou o balão, continuou com as atividades físicas, cuidados alimentares, perdeu mais 20 e continua magro. Ele perdeu 70 quilos. E em se descartando causas de obesidade e outras, como hipotiroidismo, doenças hipofisárias, por exemplo, se por acaso não há uma melhora do peso com esses tratamentos, então a gente começa com uma intervenção farmacológica associada. E a gente tenta tratar por ao redor de 1 ano. Se por acaso, depois de 1 ano em se tratando esses pacientes, eles ainda têm um índice de massa corporal aumentado, dependendo do valor desse índice de massa corporal, a gente pode eventualmente indicar a cirurgia para a obesidade. Se a pessoa não teve um preparo emocional, psicológico, um preparo, um acompanhamento nutricional muito forte e adequado, esse medicamento acaba sendo um fator de desequilíbrio emocional, associação ao álcool, ao fumo, a um quadro de frustração muito grande. Precisa ter seriedade no tratamento, com profissionais bem focados na questão, um tratamento multidisciplinar, com uma equipe montada, com nutricionista, psicólogo, um clínico, o médico, o cirurgião e endoscopista, para avaliar qual a melhor técnica associada a esse paciente com melhor resultado. Dos 25 ao 30, nós também podemos lançar a mão do balão e, em alguns casos selecionados, nós também sugerimos a gastroplastia endoscópica. Claro que isso tudo passando por uma avaliação criteriosa, muito, vamos dizer assim, objetiva em relação ao paciente. Cada paciente é um paciente. Nós não podemos colocar todos eles numa mesma classificação. O que difere de um paciente para outro é a complacência do estômago, é a capacidade de armazenar, dele se distender e aí trazer uma saciedade para o paciente. Então, o paciente muitas vezes tem o estômago, não é que ele seja maior, mas ele tem capacidade maior para armazenar uma quantidade maior de alimento. Dos 30 ao 35, nós temos opções como balão intragástrico e o procedimento mais recentemente realizado, que é a gastroplastia endoscópica, que é a sutura endoscópica sem incisão, ou seja, sem o procedimento cirúrgico tradicional. Que é um aparelhinho, como se fosse uma máquina de costura, na ponta do aparelho, onde nós vamos aplicar pontos internos no estômago, fazendo com que diminua o estômago. Com isso, o paciente não consegue ingerir grandes volumes em nenhuma quantidade muito grande de alimento, trazendo uma saciedade precoce, evitando que ele coma demais. E a partir dos 35, muito bem definida, é a cirurgia bariátrica. Que uma pessoa com obesidade mórbida, ela tem mais risco de morte do que ela enfrentar uma cirurgia. Então, morre mais obeso mórbido numa fila de espera do hospital da USP, que tem trabalho a respeito, do que do paciente que foi submetido à obesidade. Então, o índice de morte é maior na espera do que na própria cirurgia.
na verdade, eu tinha um grande preconceito em relação à cirurgia, né? Eu não pensava, eu imaginava que isso era uma derrota, fazer cirurgia, porque onde é que já se viu, daí não sou eu que estou emagrecendo, eu vou ser emagrecida obrigatoriamente, né? Então, é uma cirurgia muito segura que, na verdade, eu fui descobrir isso com o tempo. Uma amiga, minha melhor amiga, fez essa cirurgia, 1 ano antes de mim. E ela começou a emagrecer e ela começou, cada vez que ela me via, ela disse, eu não quero saber o que você quer fazer, tu vai fazer. Ela disse, porque isso vai mudar a tua vida. Os benefícios são enormes, em termos de qualidade de vida, em termos de aumento da expectativa de vida, também já é comprovado em diversos trabalhos. Então, hoje em dia a cirurgia ela é metabólica também, com indicação para os pacientes com diabetes mellitus. Existe até um estudo em fase de conclusão, onde os pacientes com hipertensão arterial sistêmica podem ser submetidos também a tratamento cirúrgico ou intervenção, seja ela endoscópica, para a cura da hipertensão arterial sistêmica. O Conselho Federal de Medicina do Brasil, recentemente, ele determinou também vamos dizer assim, uma ampliação dessas indicações quando se trata de cirurgia, principalmente naquele paciente que tem síndrome metabólica complexa, basicamente o diabetes, né? Em que esses pacientes podem ter um índice de massa um pouco abaixo dos 35, mas mesmo assim eles vão ter indicação de cirurgia bariátrica, né? Porque se sabe que o procedimento cirúrgico é o que apresenta o melhor resultado quando se trata da síndrome metabólica. A gente sempre deve tentar um tratamento clínico, uma reeducação alimentar, atividade física, que esses 2 fatores são importantes e eles não vão ser abandonados, essa questão, porque fez uma cirurgia bariátrica ou um procedimento endoscópico bariátrico. Eu acho que a grande vantagem da cirurgia é essa, ela te mostra, ela te ensina a comer de novo, ela te obriga a voltar pro zero e a comer de novo. E a manter isso. Então hoje o volume está muito maior que há 2 meses, vai aumentando, mas ela me obriga a abrir o olho para ver o que está acontecendo no meu estômago. Porque antes eu colocava qualquer coisa para dentro e sem perceber as nuances que isso dava até no meu bem-estar, né? A questão é que a compulsão, ela é um distúrbio alimentar, como é a anorexia, e é uma coisa que pode acontecer com quem faz a cirurgia, e é uma preocupação que tem que se ter. A gente não pode pensar na cirurgia como uma varinha de condão, que não é. A gente tem que estar muito comprometido para poder fazer ela. Ele tem que saber que ele precisa de um acompanhamento multidisciplinar, mas sempre. Com certeza, enquanto ele está na fase inicial do tratamento, ele tem um acompanhamento mais rotineiro, mais seguido, mas é para o resto da vida. Então, a gente sabe que qualquer intervenção sobre a obesidade é melhor do que deixar a obesidade evoluir no seu curso natural. Por quê? Porque nós sabemos que os pacientes terão redução da sua expectativa de vida em torno de 30% quando chegando na obesidade mórbida. A obesidade pode ser abordada com tratamento clínico, com mudanças do estilo de vida e dos hábitos alimentares, ou, em casos mais extremos, com indicação de tratamento cirúrgico, justamente para não deixar o paciente evoluir para algum problema que ele possa, porventura, no futuro, a vir ter decorrente da obesidade. Uma pessoa que tenha um IMC de 40 ou mais tem ao redor de 1 chance em 2 de estar vivo aos 70 anos de idade. Eu não me considero uma pessoa magra, eu estou magra, mas eu tenho um problema, eu sou obesa. A obesidade é uma doença, a gente chama de doença crônica, que não tem cura, e ela vai se desenvolver pode se desenvolver de inúmeras formas ao longo da vida, mesmo com a cirurgia. Então, o que eu tenho, me dói demais ver essas pessoas que estão passando por isso e sendo subestimadas o dia inteiro por aí, porque tem gente inteligente, tem gente capaz, tem gente que tem inúmeras qualidades e que não é o corpo. A sociedade impõe esse corpo e acaba que, gente, o corpo só faz mal para ela mesma, o corpo só é para a própria pessoa, o corpo é uma prisão, porque a mobilidade é zero.